Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mundo que, para muitos, ainda é um mistério, o dos calcadores da máquina de costura. Sabem, aquelas pecinhas de metal que, à primeira vista, parecem todas iguais. Mas a verdade é que elas fazem toda, mas toda a diferença. Pensem neles de uma forma diferente. Pensem neles como se fossem sapatos. É uma questão de lógica, não é? Ninguém vai correr uma maratona de saltos altos, nem vai a um casamento de botas de montanha. Para cada atividade há um sapato ideal. Pois bem, no mundo da costura, a lógica é exatamente a mesma. E olhem só, a analogia é a perfeita. Assim como escolhemos sapatilhas para correr, escolhemos um calcador específico para pregar um zíper. Assim como usamos botas para a neve, usamos um calcador próprio para fazer uma banha super delicada num tecido fino. Cada um é uma ferramenta especializada que garante um acabamento, bem, impecável. Então, vamos lá começar pelo mais conhecido de todos, o fiel companheiro que nunca nos abandona. O calcador universal. É, sem dúvida, o ponto de partida. E aqui está ele, o calcador zig-zag universal. Gosto de pensar nele como o canivete suíço da costura. E porquê? Porque é super versátil. Reparem na abertura dele, é larga, isto permite que a agulha se mova não só para a frente, mas também para os lados. Ou seja, dá para fazer costuras retas e pontos em zig-zag, é por isso que é perfeito para a grande maioria das tarefas do dia-a-dia. Muito bem, já vimos o canivete suíço, mas como sabemos, às vezes precisamos de uma ferramenta mais específica, certo? É aí que entram os especialistas, os calcadores desenhados para nos dar acabamentos perfeitos. E que desafios são estes? Bem, são aqueles pormenores que transformam uma peça de roupa de feita em casa para "Uau, onde é que compraste isso?". Falo de fechos perfeitamente alinhados, bainhas que parecem saídas de uma loja de luxo e casas de botão todas uniformes. São estes os detalhes que elevam a qualidade de qualquer projeto. A precisão destas ferramentas é mesmo notável. O calcador de zíper, por exemplo, tem umas ranhuras especiais que permitem que a agulha coisa mesmo coladinha aos dentes do fecho. O acabamento fica super discreto. Já o calcador de cordoné é fantástico para aplicar vivos. Ele guia o cordão na perfeição e cria aqueles acabamentos mais estruturados e profissionais, sabem? Fica ótimo em almofadas ou em peças de vestuário. E para as banhas? Bem, aqui temos dois verdadeiros mestres. O de banha invisível tem uma guia que dobra o tecido de uma forma muito específica, fazendo com que a costura fique quase imperceptível do lado direito da peça. E depois há o calcador de banha de lenço ou rouloté. Este é pura magia, especialmente em tecidos finos como seda ou chifone. Ele enrola e cose à borda ao mesmo tempo, criando uma banha minúscula e super elegante. E aquelas tarefas mais repetitivas como fazer casas e pregar botões, com estes especialistas, tornam-se super simples. O calcador de casa de botões garante que ficam todas idênticas, umas a seguir às outras. E o calcador de botões segura o botão no sítio e a máquina prega-o em segundos com um ponto zig-zag. É pura eficiência. Mas atenção, os calcadores não servem apenas para resolver problemas técnicos. Eles são também uma porta de entrada para um novo nível, para expandir a nossa criatividade e experimentar coisas novas. E essa criatividade floresce quando dominamos novos desafios. Por exemplo, quando perdemos o medo de trabalhar com aqueles tecidos mais complicados que deslizam ou que esticam por todo o lado. Ou quando nos aventuramos em técnicas mais artísticas, como o quilting. E para estes desafios temos um verdadeiro herói. O calcador de duplo transporte, mais conhecido pelo nome em inglês Walking Foot. A magia dele é muito simples de perceber. A nossa máquina já tem uns dentes em baixo que puxam o tecido. O que este calcador faz é adicionar uns dentes em cima. O resultado? As camadas de cima e de baixo do tecido movem-se em perfeita sincronia. É brilhante. E quando é que isto é essencial? Bem, em imensas situações. Para cozer as várias camadas do quilting sem que nada saia do sítio. Para lidar com tecidos grossos como ganga ou lona sem que a costura fique presa. Para domar sedas e cetins escorregadios. E, muito importante, para costurar malhas sem que elas estiquem e comecem a fazer ondas. É uma ferramenta incrivelmente útil. E olhem para estas três ferramentas fantásticas. O calcador de franzir. Bem, o nome diz tudo. Cria folhos perfeitos e uniformes de forma automática. O de overlock ajuda a arrematar as bordas para que não desfiem, simulando o acabamento de uma máquina corticose. E o de pesponto? Este tem uma guia metálica que nos permite fazer aquelas costuras super retas e perfeitas, mesmo na bordinha do tecido. E aqui? Bem, aqui a máquina transforma-se mesmo numa ferramenta de arte. O calcador de quilting livre salta sobre o tecido, permitindo-nos movê-lo em qualquer direção. Ou seja, podemos literalmente desenhar com a linha. Já o calcador de ponto cheio, que costuma ser transparente, dá-nos visibilidade máxima para seguir contornos em aplicações ou para criar pontos decorativos com uma precisão incrível. Eu sei. Com tantas opções é normal sentirmos um pouco assoberbados. A pergunta é, então, por onde começar?
Vamos ver algumas dicas essenciais para explorar este universo sem medos. Ora bem, aqui fica um pequeno roteiro para o sucesso. Primeiro, consultar o manual da máquina. É o nosso melhor amigo, a sério. Diz-nos o que é compatível e como usar. Segundo, experimentar e praticar. Antes de avançar para um projeto, usem sempre um retalho de tecido para testar cada novo calcador. Evita muitas surpresas. Terceiro, organizar a coleção. Manter os calcadores arrumados poupa imenso tempo. E a regra de ouro, verificar sempre se o calcador está bem preso antes de começar a cozer. Chegámos ao fim desta viagem pelos calcadores, mas na verdade isto é apenas o começo. Há todo um universo de possibilidades à espera de ser descoberto. No fundo, a ideia principal resume-se nisto. Cada calcador é uma ferramenta que nos pode ajudar a elevar a qualidade e a criatividade das nossas costuras. Não se trata apenas de unir tecidos. Trata-se de criar com mais precisão, com mais facilidade e, acima de tudo, com mais imaginação. E assim, a questão que fica no ar é esta. Com estas novas ferramentas e com todas estas possibilidades em mente, o que é que vamos criar a seguir? A aventura está apenas a começar. Boas costuras!